rouba banco daquele porte. Você tem mais 5, 6 quadrilhas. Os grandes policiais que trabalham com rouba-banco, do DEIC, tanto de São Paulo, Rio de Janeiro, outros estados, alguns policiais do Nordeste que investiam naquelas quadrilhas do cangaço, já ouviram falar no cangaço nordestino, que entra na cidadezinha? Tem esses criminosos mapeados, a gente sabe quem que é. Você sabe quem que é. Só que qual que é a grande dificuldade ali, que a população tem que entender? É colocar o desgraçado na cena do crime. Porque eu jogo limpo, eu sou policial, entendeu? A coisa é muito inversa, assim, eu preciso ter sorte uma vez. Se eu tiver uma sorte uma vez, eu meto ele na cadeia. O ladrão tem que ter sorte sempre, porque ele quer sempre fugir. Então, se ele não tiver sorte, eu pego ele. Mas a minha sorte, ela tem que vir corroborada de um negócio chamado prova. Então, se ele chega lá, eles chegam às vezes de luva, máscara, balaclava. Pra vocês terem uma ideia, uma quadrilha dessa, você acha que o cara sai de São Paulo e vai até Criciúma armado de fuzil? Não. As armas vão antes, todas desmontadas. Vamos falar um pouco de filme, né? Não é filme, é verdade. As armas vão todas antes, todas desmontadas em vários carros. Eles vão alugar um sítio, uma chácara. Vai ter um cara, dois trouxas lá, 2 armeiros que vão montar as armas todas. Vai montar aquele arsenal. Eles têm um planejamento. No dia do crime, cada ladrão dos mais fortes, porque ali, como qualquer lugar, você tem a mão de obra, o núcleo duro, que é 5, 6 caras, que são os caras que são os donos do crime. Ó, gente, os dois polos, os 2 seriados do Netflix para você entender o mundo do crime, do roubo e o mundo do crime do tráfico. Casa de Papel e Narcos. É bem romanceado, mas é aquilo. Então, eu tô falando agora da Casa de Papel. Escritos por bandidos, imagina os caras que... Então, assim, a gente tá na Casa de Papel. Então, assim, toda aquela cena, aquilo tudo calculado, um deslocamento daquele, o cara, o ladrão que é o cabeça, ele vai chegar na cidade, em Criciúma. Não vai chegar em Criciúma. Ele vai chegar em alguma cidade perto de Criciúma, área rural, onde tá as armas, pra ele pegar, se armar e ir pra cena do crime. Ele vai pra lá com um carro bom, com a mulher dele, com o filho. E a mulher dele, o filho e a criança vão pegar ele no ponto 2, que não é o ponto 1, equipa no ponto 1, rouba o ponto 2 e desequipa no ponto 3. Na esquina já entra num carro com uma mulher, criança, tal, conta roupa. Caralho, é tipo... Pega a filmagem da cena do crime, só o olho pra fora. É tipo filme, é tipo filme. Você acha que existe uma troca antes de ir, uma troca de informação do tipo roteiristas que tem porque às vezes eu vejo uns filmes que eu falo, cara, daria certo um crime sendo feito dessa... Não é perigoso? É só estudar. A história do crime. Se você pegar os grandes crimes, os grandes roubos da história, avião pagador, tal. Não, a história do crime mostra como o crime foi montado. Caralho. Entendeu? Então, você fez uma pergunta, eu tô te mostrando a dinâmica desse crime. Tem muito planejamento. É extremamente elaborado, mas esse planejamento tá girando em torno de 5 pessoas e as outras 45 é mão de obra, que vai receber 5 mil reais, 10 mil reais, 5 mil Que é o reais. que vai tomar um tiro também. Como tudo. Como tudo. O traficante fodão é um, o resto é tudo mão de obra. O empresário mega milionário é um, o resto é tudo mão de obra. É tudo. Tudo Então, tem assim, aquilo, para concluir meu posicionamento, eu preciso de subsídio. A polícia precisa de instrumento legislativo de trabalho. Como é que eu coloco um desgraçado daquele na cena do crime? DNA. Que caiu um fio de cabelo. Então, você tá entendendo? Pra ele ir lá roubar e colocar a máscara é a coisa mais fácil. Pra eu conseguir condenar, porque quem busca a condenação é o delegado, quem produz a prova é o delegado. O juiz decide, o promotor acusa. Mas acusa em cima da prova pronta que eu já dei. Eu que tenho que provar que ele tava naquele dia, naquela hora. A antena do celular dele mostra que ele tava lá, não sei o que lá, tal. Mas isso não tinha que ser o contrário? Por exemplo, tu me falou que tem 5 ou 6 quadrilhas. Ela Mas não você está sendo monitorada, por exemplo? Por mais que você esteja monitorando, o cara é muito inteligente. Na hora de você encaixar o líder da quadrilha na cena do crime, eu tô sendo muito verdadeiro, tá? Você tem muita dificuldade técnica. Às vezes, é o que eu falei pra você sabe que o cara é ladrão, que ele no dia 15 de dezembro tá indo pra praia, mas você olha no olho dele, você não conseguiu colocar ele nenhuma. É igual o Pablo Escobar, cara. Quantas vezes ele fugiu, Isso. ele foi quebrando o celular, ele tá um passo à frente do que a legislação permite. Por isso que às vezes existe uma briga, na minha opinião, entre direitos humanos, não direitos humanos que a gente está... Mas assim, entre uma galera e outra galera, que o policial fala, irmão, não vai dar certo eu prender esse cara se eu seguir todos esses protocolos que vocês estão querendo jogar pra gente. Eu não chego em lugar nenhum. Eu não vou conseguir prender. E aí fica essa disputa do tipo assim, tá, vocês querem usar esse protocolo? Eu não vou conseguir prender, porque esse cara ele é criminoso, ele tá à margem. Ele tá à margem, ele tá lendo a regra. Tem uma regra, ele tá lendo, não tem regra. E ele está fugindo da regra. Maurício, a gente tá numa troca de tiro no meio dos Você tem regra e ele não. No meio dos jardins. Eu tenho que olhar se vai ter, resvalar, tirar, tal. É jogar futebol, você jogando futebol. Você é o Real Madrid contra um time que pode fazer gol com a mão.
Só Qual a que, chance desse ganhar? só que eu vou defender a polícia, tá? Não, lógico. Eu vou defender a polícia e falar assim, Porque ó, esse Real Madrid é melhor do que então, esses assim, caras. Mas assim, embora eles tenham toda essa vantagem, é o que eu te falo, eu preciso ser bom e dar sorte uma vez. Ele precisa dar sorte sempre. Se eu der sorte uma vez, eu prendi e acabou. Ele tem que fugir todas. O dia que ele não fugir, já era.